Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 8, da Emancipação da Alma, e a gente continua o tema falando sobre o sonambulismo. A gente acabou na pergunta 429 e vai para a pergunta 430. Antes, um pequeno adendo aí. A gente falou no tema passado, a gente falou sobre catalepsia e letargia. E faltou dizer uma questão bastante interessante, que é sobre a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus é chamado para falar, informado pela família, que o Lázaro, seu primo, havia falecido, estava morto, já fazia 4 dias. E Jesus falou assim, não, ele na verdade não está morto, Falou assim, não, mas já está 4 dias, já deve estar cheirando bastante mal. E Jesus pede para que tirem a tampa do túmulo de onde ele estava colocado, do sepulcro, e chama e grita lá para dentro para Lázaro, Lázaro, venha para fora aqui, vem aqui para fora. E Lázaro sai de lá. Isso é tido como um dos milagres de Jesus, a volta de Lázaro à vida, Lázaro voltando à vida. E aí, por que eu estou relacionando isso aqui? Porque, na realidade, quando a gente para e pensa criticamente, se Deus estabeleceu leis que são universais, naturais, Jesus não poderia, vindo em nome de Deus, e agindo justamente para trazer a lembrança e fazer com que reconectar o homem com Deus novamente, deturpar as suas leis ou agir fora das leis. Isso não faz sentido. Jesus deveria seguir estritamente as leis naturais. Então, aquilo que a gente chama de milagres, na realidade não são milagres, Jesus não deturparia, porque na concepção de milagre é aquilo que está fora do normal, que está fora do possível, alguma coisa que quebra as leis naturais. E Jesus não quebraria as leis do Pai. Então, a ideia aqui, e isso aconteceu em todos os milagres ditos milagres que Jesus praticou, que na realidade não são milagres, mas são, por conhecer muito profundamente as leis divinas ou naturais, ele tinha certas capacidades de manipulação dessas leis naturais e das energias que existem para conseguir os seus feitos. Então, nada daquilo que ele colocou foi contrariar as leis divinas, estava sempre em observância às leis divinas. E alerta para os seus próprios apóstolos durante todo o tempo que ele passou aqui, que eles também eram capazes de praticar esses mesmos milagres, que se eles dissessem que essa montanha saia daqui e se porte para lá, que essa montanha sairia para lá. Então esse foi um dos alertas que Jesus disse para dizer o seguinte, todos vocês têm essas capacidades, e é preciso que vocês desenvolvam essas capacidades. Para a gente entender de uma maneira diferente, eu lembrei de um fato. Todo mundo aqui conhece Anhanguera, que hoje já virou nome de tudo. Mas Anhanguera foi um nome tupi dado para um dos desbravadores do sertão paulista, e recebe esse nome por quê? Ele recebe o nome de Anhanguera porque, uma vez estando cercado pelos índios, ele estava entrando para as terras indígenas e começou a perceber que os índios portavam muitos objetos de ouro. E ele chega para os índios e fala, escuta, me diga, onde é que vocês estão encontrando ouro? Eu quero esse ouro. E os índios, não vou dizer. O que a Anhanguera faz então? O Bartolomeu, Bartolomeu Bueno da Silva, pega uma bateia, enche de pinga, de aguardente e bota fogo. E diz assim, se vocês não me mostrarem, eu vou fazer queimar todas as águas que estão aqui e vocês vão ficar sem água para beber. Eu vou acabar com tudo porque eu vou botar fogo. Eu tenho capacidade, tenho a possibilidade de botar fogo na água, eu tenho essa magia. E aí então os índios entregam onde é que estavam as veias de ouro que eles estavam pegando para poder fazer os objetos. Olhando do ponto de vista nosso, de civilização, a gente sabe que na realidade ele não fez milagre nenhum, ele não era
portador de nenhuma capacidade extranatural, extranormal, só que ele conhecia as características da aguardente e que ela pegaria fogo. Então ele utiliza o conhecimento que ele tinha, de uma certa maneira, para enganar os índios e para mostrar um certo poder divino, um certo poder fora do comum. E a Anhanguera significa diabo velho, alguma coisa assim, como sendo aquele que tinha uma certa capacidade extranatural de enganar os índios, que estava lá para poder roubar dos índios o ouro que eles tinham. Por que esse paralelo? É o paralelo para a gente entender os milagres de Jesus. Quando, para o povo, o que Jesus fazia era alguma coisa muito extra, fora do normal, por isso chamado de milagres, e por isso atribuíam a ele uma característica extranormal, divina, né? Tanto é que algumas filosofias, algumas religiões consideram Jesus como não sendo humano, como sendo o único filho ungido. Então é o único filho de Deus. Quando na realidade, para o Espiritismo, no nosso entender, ele é assim como nós também somos filhos de Deus, Jesus também é filho de Deus. Então toda a criação divina vem do Pai, provém do Pai. O que diferencia Jesus da gente é o grau de evolução que ele está. Ele está numa escala evolutiva muito maior, muito mais avançada, né? Por isso é um nosso irmão mais velho, vamos dizer assim, e por ser mais velho, mais conhecedor, conhece muito mais da realidade divina e por causa disso tinha capacidades que não são aquelas que a gente consegue ter ainda, né? Mas que é o destino da humanidade. Todos caminharemos nesse sentido, à medida em que a gente for evoluindo, de ganhar certas capacidades, de utilizar as leis divinas ou naturais para conseguir certos efeitos, vamos dizer assim, tá? Então, só lembrar disso, que na realidade, quando a gente fala, voltando para Lázaro, Jesus sabia de antemão, à distância, que Lázaro não estava morto. Lázaro estava em um processo letárgico ou cataléptico e que por conta disso ele desperta Lázaro através de um passe magnético à distância, ele aplica magnetismo em Lázaro à distância, que estava dentro da caverna, né? E então pede para que Lázaro volte. Porque se Jesus, de fato, fizesse com que Lázaro voltasse do mundo dos mortos, ele estaria rompendo uma das leis naturais. Porque a partir do momento que o nosso corpo físico se desloca do perispírito, onde os laços são quebrados, não existe mais o laço fluídico ligando o perispírito ao corpo físico, não existe mais vida. E não seria possível retornar à vida, ou seja, religar um perispírito já desencarnado a um corpo que já estava em estado putrefado, em estado de... A partir do momento que o espírito não anima mais o corpo físico começa a se degradar e a sua constituição material tende a voltar aos elementos naturais, que são aqueles que compõem o nosso planeta, que é aquilo que é tudo que a gente tem, né? Então Jesus não iria contra as leis divinas, contra essas leis naturais. O que sabia é que ele, por conhecimento e por percepção, sabia do estado de Lázaro, então faz com que Lázaro retorne à vida, né, nessa situação, de tirá-lo daquele estado cataléptico ou letárgico, para que ele retornasse à vida então. E Lázaro acaba sendo utilizado de uma certa maneira, o efeito ou fenômeno acontecido com o ressurgimento de Lázaro, para poder, de uma certa maneira, empoderar o Cristo, ou seja, ser uma representação da filosofia que ele trazia, muito mais sobre aquilo que ele estava pregando e anunciando do que sobre a sua capacidade, sobre os efeitos que ele conseguiria fazer, né? É só para fazer para a gente poder retornar para o assunto agora e poder continuar então, porque acho que é bem relevante, bem interessante, e a gente fazer essas comparações e ir fazendo essas ligações entre o que está no Evangelho, o que está nas histórias do Evangelho, que a gente vê e estuda no Livro dos Espíritos, como é que isso se liga com as ciências e como é que essas questões fazem sentido. Como eu já disse, tudo tem que ter uma certa coerência, tem que fazer sentido, porque senão a gente está quebrando ou falta alguma coisa para a gente entender, ou aquilo que a gente está acreditando como sendo verdade não é verdade, né? Tem falácia no meio do caminho. Então a gente precisa o tempo todo se valer desses complementos para a gente poder entender a realidade. Continuando então, a gente falou da pergunta 429 e a pergunta 430, vale lembrar 429 para fazer sentido. 429 diz assim: como pode o sonâmbulo ver através dos corpos?
opacos. E aí, relembrando, era a questão do espírito enquanto estando em transe sonambúlico, existe um certo deslocamento, então o espírito que está deslocado da matéria, vamos dizer assim, ele tem capacidades de percepção que são naturais do espírito, do desencarnado. Nós, enquanto encarnados, estamos limitados pelos nossos meios físicos, pelos 5 sentidos, de poder perceber o mundo à volta. Então, as informações que a gente obtém através dos olhos, do olfato, do nariz, do tato, e esses são os canais através do qual o nosso espírito, enquanto encarnado, percebe as coisas. Já no espírito que está em transe sonambúlico, ou seja, uma pessoa encarnada que está em transe sonambúlico está, de uma certa maneira, deslocada do seu corpo físico, e por causa disso o espírito consegue perceber como um todo. Então ele amplia as suas capacidades de percepção e consegue enxergar aquilo que não é possível enxergar enquanto estamos limitados pelas nossas características físicas, pelo nosso corpo material, né? E aí a pergunta 430 diz assim: pois que a sua clarividência é de sua alma ou do seu espírito? Por que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Ou seja, ele comenta aqui sobre experiências que existiam na época, e vale lembrar que no tempo de Allan Kardec existia muito disseminado na França, em vários lugares, as experiências, reuniões mediúnicas que estavam acontecendo. Então, essas observações estão sendo feitas dos fenômenos que eram percebidos naquela época, né? E aí, então, de o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana. Nós estamos dizendo que o sonâmbulo, mesmo aquele que está de uma certa maneira deslocado do seu corpo físico, não limitado pela matéria, ainda assim pode se enganar naquilo que ele percebe, né? Na maneira como ele enxerga as coisas. E a resposta diz assim: primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se transforme do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. E a gente vai explorar um pouquinho mais para frente e vai perceber o seguinte: da mesma maneira que a gente já comentou, que não é porque uma pessoa desencarna que vira santo, né? Você é a continuidade, a vida continua após morte. O que tem é que é uma ampliação das capacidades de percepção, já que não existe mais a limitação física para poder perceber as coisas, né? O espírito está mais livre dessas limitações que a gente tem, da captação das frequências que a gente consegue perceber enquanto encarnado, mas isso não o torna mais sábio do que antes, não o torna mais perfeito do que antes. Então ele leva as suas características para o mundo espiritual, para essa visão, vamos dizer assim, sonambúlica, enquanto em transe sonambúlico. Então ele continua limitado segundo as suas capacidades de percepção, naquilo que ele sabe. Então, já que ele não é perfeito, ele pode naturalmente se enganar, assim como nós nos enganamos enquanto encarnados. Você pode achar que é uma coisa, falar, pensei que era fulano, não era fulano. Eu pensei que era isso, não era aquilo. Porque a gente tem limitação em relação à informação que você recebe. E o espírito em transe sonambúlico também. Ele continua de uma certa maneira limitado à sua capacidade, à sua sabedoria espiritual adquirida, né? Embora mais dilatada, porque ele não está constituído, não está preso na matéria. E a gente vai explorar um pouquinho mais isso para frente nas perguntas seguintes. Pergunta 431 diz assim: qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual? Então a gente está dizendo de sonâmbulos que falam ou fazem coisas e demonstram mais conhecimento do que aqueles que têm quando encarnado, quando desperto, quando na vida material. Vamos ver a resposta e depois a gente comenta em si. É que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que se lhe supõe-se. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Que é, afinal, um sonâmbulo? É um espírito como nós,
que se encontra encarnado na matéria para cumprir sua missão, despertando desta letargia quando cai em estado sonambúlico. Já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Essa mudança é que ao sonâmbulo, como qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entrando no estado que chamas de crise, lembra-se do que sabe, mas nem sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda a recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Vamos entender, porque está bem confuso, né? Se a gente não dá uma luz geral aqui. A gente já, de uma certa maneira, nos capítulos anteriores, comentou que, enquanto nos preparamos para a vida presente, para a encarnação presente, a gente tem um esquecimento das vidas anteriores. Então, parte da nossa história fica propositadamente esquecida, embora não perdida. O espírito continua com toda aquela memória do que foi vivido, senão não existiria aprendizado. Mas para a vida presente, a gente vem sem as lembranças das vidas passadas. Então, a gente depende nessa existência do conhecimento e dos relacionamentos que nós tivemos. Então, você pode encontrar uma pessoa que não teve chance na vida material de, por exemplo, estudar. Uma pessoa que tem uma vida completamente analfabeta. Não se pode querer que uma pessoa que teve uma vida de analfabeto tenha conhecimentos de ciências, tenha conhecimento de coisas que não lhe foi proposto nessa existência. Mas, quando desperto da vida material, retornando à espiritualidade, ele pode recobrar o seu conhecimento que já havia sido alcançado anteriormente. Para que então que nessa existência ele não traz esse conhecimento? Porque as experiências que são necessárias de viver nessa existência, o aprendizado que ele precisa ter, demandavam que ele fosse colocado num lugar que ele não tivesse acesso à cultura. Isso explica porque muitas vezes a gente conhece pessoas que não tiveram a mínima chance de estudo, não ficaram a vida inteira, por exemplo, vivendo isolados da sociedade, no interior, e quando você conversa com as pessoas, você descobre uma sabedoria imensa que não pode ter sido adquirida através de conhecimento do banco da escola. São conhecimentos que estão implícitos e que a pessoa traz, uma sabedoria que ela traz em si, que é fruto do seu conhecimento espiritual adquirido, mas que não traz para ela, por exemplo, a capacidade de falar corretamente. É muito comum você ver em casas espíritas, por exemplo, citando, às vezes palestristas que não têm gramática, não têm capacidade de usar um vocabulário muito rico, de fazer concordância, verbo nominal, não têm capacidade de articulação conhecida no banco da escola. Mas que as coisas que falam, e a maneira que falam, e a sabedoria que demonstram na sua palestra, trazem e traduzem o quanto de experiência ela já tem de vidas anteriores. Por isso que muito mais importante e muito mais válido do que prestar atenção simplesmente em como perfeitamente a pessoa fala, o que domínio ela tem da língua, muito mais importante é você prestar atenção no conteúdo, no fruto que aquela árvore traz. Pelo fruto você conhece a árvore. Uma árvore boa não pode prover frutos ruins. Frutos ruins não podem ter saído de uma árvore boa. Isso, levando de novo para o Evangelho, traduz aquela parábola da figueira seca, onde Jesus amaldiçoa a figueira e faz com que ela seque, né? Porque a figueira, traduzindo, ela se mostra como sendo alguém que tem uma certa beleza, né? Uma certa pomposidade, porque ela está cheia de folhas, está toda bonitona, né? E na realidade não provê fruto nenhum. Então é uma árvore que não provê fruto. E a parábola era Jesus mostrando para os seus apóstolos que eles deviam de olhar muito mais do que a figura bela que se apresentava, aquilo que era possível colher. A figueira representa algo que deveria dar ou saciar a fome daqueles que a procurassem. E na realidade não sacia a fome, porque todos aqueles que chegam até a figueira não encontram ali fruto nenhum.
Então, esse paralelo que ele está fazendo, lógico, não faz sentido a gente imaginar que Jesus amaldiçoou a figueira simplesmente por amaldiçoar a figueira, por não ter frutos. Porque ele fatalmente sabia que a figueira não tinha frutos. Ele usa a figueira no sentido de esclarecer os apóstolos, para dar para eles um conhecimento que estava além da situação que estava acontecendo naquele momento. Então, e essas questões trazem para a gente esse aspecto. Então, um sonâmbulo pode, enquanto sonâmbulo, falar de maneira mais perfeita ou demonstrar mais sabedoria, porque na vida presente ele não teve a possibilidade de estudo. E quando ele recobra o seu conhecimento de espírito, ele pode resgatar parte daquele conhecimento. Agora, ao contrário, a situação também ao contrário pode acontecer. Ou seja, se o espírito, mesmo desencarnado ou mesmo em transe sonambúlico, não tem conhecimento suficiente, porque é um espírito que ainda está numa escala inferior ainda da evolução, não dá para imaginar que todo mundo que está em transe sonambúlico vai falar perfeitamente e vai ter conhecimento de tudo. Porque o conhecimento que o espírito tem é fruto do seu esforço e do seu desenvolvimento, da sua evolução nas vidas precedentes. Então, a vida presente traz uma certa limitação naquilo que você apresenta na vida encarnada, na vida acordada, vamos dizer assim, na vida presente, mas não necessariamente representa aquilo que você é no espírito. Eu preciso conhecer muito mais o espírito, quanto ele já alcançou de conhecimento, não simplesmente de uma maneira muito rasa da gente considerar o quanto de ciências se sabe, o quanto de ciência aquela pessoa sabe. Não é isso que mede o grau de evolução espiritual. Continuando aqui, diz assim: mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal e o outro lhe indica o remédio. Esta duplação é às vezes patente e se revela, além disso, por estas expressões muito frequentes: dizem-me que diga, ou proíbem-me que diga tal coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que se intervenham espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Então, a gente já fez várias referências aqui à mediunidade enquanto falando de transe sonambúlico. Imagina que o espírito é em transe sonambúlico e, como de uma certa maneira está deslocado do corpo físico, mas fala através dele, porque senão a gente não ouviria, né? E também a gente já falou que o sonâmbulo, ele é na realidade algo que está deslocado, mas continua carregando o corpo físico. O corpo físico continua se manifestando muitas vezes com mobilidade. Eu mesmo era sonâmbulo quando era pequeno, né? Imagina o susto que eu não dava nos meus pais quando de repente aparecia do lado da cama deles e eu estava dormindo. Eu não sabia de nada, eu não recordava de nada. E meus pais ficavam assustados, o que está acontecendo, né? Por que está aqui? Né? E leva para a cama de novo, põe para dormir. E que é uma atividade não muito rara de acontecer com crianças e com pessoas. Significa que o espírito em deslocamento, quando deveria simplesmente se deslocar em perispírito e deixar o corpo físico lá bonitinho dormindo, que é o que acontece com todo mundo, quando a gente entra em sono, né? Carrega o corpo físico junto e se manifesta com o corpo físico. Então, o perispírito, o espírito, tem consciência e consegue ver de uma certa maneira no plano espiritual, embora estando ali presente, né? Mas se manifesta através do corpo físico. Então, ele pode responder, ele pode conversar de maneira audível. Se você perguntar, é capaz de responder. E quando responde, isso, dessa maneira que está colocado aqui, remete muito às sessões mediúnicas, onde você pergunta ao médium, por exemplo, sobre um tratamento específico, fala assim, tal pessoa está doente. Aí o próprio espírito, não um espírito comunicante, mas o próprio espírito do médium, deslocado do corpo físico, percebe e faz a análise, faz o diagnóstico, diz, tem problema no fígado. Estou vendo aqui um problema no fígado. Aí um amigo da espiritualidade que está ao lado dele pode prescrever um tratamento, fala, faça assim, assim, assado. E aí o espírito responde, né? Fala assim, faça assim, assim, assado. Tanto a resposta pode ser de conhecimento prévio que ele tenha, como pode vir de a comunicação de um outro espírito que esteja se manifestando ao lado dele. A prova disso, como diz o texto aqui, é que muitas vezes diz assim, ele diz
que é para fazer assim assado, que é para tomar tal coisa, para fazer dessa maneira. Esse é um exemplo de manifestação mediúnica que está acontecendo. Só que em vez do espírito falar diretamente através do médium, como num processo de incorporação total ou parcial, onde o espírito se manifesta através do médium, é o próprio médium respondendo, mas por intermédio de um espírito comunicante que está ao seu lado, que está acompanhando e ajudando no processo da diagnose ou da manifestação que está acontecendo. O que se recomenda aqui é que não se insista na solução. Por exemplo, assim, não, mas o que eu posso fazer? Não tem nada que você pode fazer. Fala assim, não, mas me diz aí, tem alguma coisa que eu posso fazer? Porque quando se insiste com isso, você pode cair na mão dos espíritos levianos, que na medida em que o espírito que está comunicando, que não queira se manifestar, falar, não tem o que fazer. Fala, amigo, eu sinto muito. Fala assim, a tua programação kármica, esse é um problema que você vai ter que passar. Você vai ter que enfrentar, né? E na insistência de querer um processo de cura, pode dar margem a um outro espírito leviano e falar assim, não, e vir com fórmulas absurdas de soluções estapafúrdias que não tem nada a ver. Então, insistir na comunicação, como diz aqui, é uma coisa que a gente não deve fazer nem nos processos mediúnicos normais, porque você coloca em risco a própria comunicação. Bom, já que você está insistindo, então fala você, né? E é passado a oportunidade de um outro espírito falar, porque já que você insiste tanto, então você não está preocupado com a qualidade ou quanto serve aquela informação que eu estou passando. Então, o risco que se tem. Pergunta número 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? E a resposta? Durante o sono, a alma não se transporta? O mesmo se dá no sonambulismo. A gente vê isso também quando a gente estuda aspectos da mediunidade, tipos diferentes de mediunidade. Por exemplo, as mediunidades de lucidez, dentro das mediunidades de lucidez, que são aquelas que são manifestas através do próprio médium e não por comunicação, existe o processo de vidência, né? A vidência é um aspecto de mediunidade de lucidez. O médium que tem vidência, mesmo a própria vidência, tem alguns tipos diferentes. Existe a vidência local, existe a vidência à distância e existe a vidência no tempo. A vidência local é no aspecto local, então é ter a possibilidade e a vidência de enxergar outros espíritos desencarnados que possam estar no mesmo ambiente. A vidência à distância é a capacidade de montar um túnel astral e ir até um determinado local e conseguir enxergar através desse túnel astral uma coisa que esteja acontecendo em outra região. Por exemplo, citar um exemplo aqui. É um médium que consegue saber a situação de algum parente que está morando em outro país, por exemplo. Gostaria de ter informações da minha irmã que está morando na Austrália. Ela está morando numa casa assim, assim, assada, assim, 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 ela está bem, não sei o quê, tá lá, ou não, está doente, está passando apertado. Essa é a capacidade de vidência à distância. Se monta um túnel astral e esse túnel permite a verificação, a vidência naquela outra localidade. Existe a vidência no tempo, que é aquela de olhar para o passado, conhecer através dos registros acásicos a história daquela pessoa, daquela situação e ver através das projeções do momento atual o futuro, ou seja, não enxergar exatamente o futuro, mas o que o presente está projetando para o futuro. Lembrando que o futuro não existe, né? Se o futuro já existisse, estaria tudo definido, então não existiria livre-arbítrio, porque não adianta você fazer nada, porque vai acontecer aquilo que está definido. Então, quando se fala de enxergar o futuro, que a gente lembre sempre bem, que enxergar o futuro significa, se as coisas continuarem andando como estão, o futuro está sendo projetado dessa maneira. É enxergar um pouco mais longe, e a gente já disse aqui uma vez, né? Se você tem algum conhecido que está bebendo demais, e você fala para ele, fala assim, cuidado que você pode ter cirrose, você está fazendo um processo de evidência do futuro, porque você está antecipando uma situação. Vai ter cirrose? Não, de repente não. Se você parar de beber, a coisa pode não se complicar. Então, o futuro só é mostrado quando existe a chance de você ou confirmar aquilo que você está fazendo, ou modificar a atitude do que você está fazendo para gerar um futuro diferente, para poder modificar aquela situação. Então, dado esse contexto,
quando a gente volta para cá, a gente está falando do sonâmbulo, então a gente está dizendo da capacidade de enxergar daquele que não está completamente ligado ao corpo físico. A gente sabe que o espírito, enquanto deslocado, isso acontece com a gente com sono, a gente olhou no capítulo do sono, ganha a capacidade de mobilidade e a possibilidade de se deslocar para lugares diferentes mesmo que o corpo físico esteja ali, né? Então o corpo físico permanece, nós não nos desligamos do corpo físico, continuamos ligados pelo laço fluídico, mas temos a possibilidade para ir para qualquer lugar desse planeta, né? Também já falou que para poder sair desse planeta e visitar outros planetas é preciso que isso seja feito sem o perispírito, que isso seja feito a nível de espírito. Porque esse perispírito também é constituído da matéria desse planeta. O que dizer que é possível, mas de uma característica diferente. Mas no sono, normalmente, a gente ganha mobilidade e pode ir para qualquer lugar desse planeta aqui, desde que seja do nosso interesse, que é o nosso desejo, a nossa intenção, a nossa ação, o nosso pensamento, que nos leva até onde a gente quer ir. Então o espírito pode estar se manifestando, apresentando, por exemplo, uma vidência, ou seja, percebendo aquilo, ou por estar em loco, estar indo lá no lugar, enxergando e vendo aquela situação que está acontecendo, enquanto o corpo físico está aqui, e relatar aquilo que está acontecendo, né? Ou pode estar, da mesma maneira, ouvindo algum outro amigo que esteja ao lado, que ele esteja relatando, que ele está simplesmente transmitindo aquela informação que ele está recebendo. É nesse contexto, então, que diz que fala a pergunta. Pergunta número 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou é só da natureza do espírito encarnado? Resposta de uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Quando a gente fala de natureza do espírito, a gente está dizendo da capacidade que esse espírito tem, através do conhecimento adquirido, de poder representar certos dons. Como a gente já disse, não é todo espírito que entra em sono que ganha mobilidade e vai para todo lado, ou que vira gênio, que sabe de tudo, vai depender do grau de evolução que ele tiver alcançado. Então, quanto maior o grau de evolução alcançado pelo espírito, quando ele ganha mobilidade, ele está de volta portador de toda essa evolução alcançada. Retornando à vigília, ele volta para aquela situação que é o da vida presente. Demonstra até sabedoria, mas não tem o conhecimento específico que ele teria enquanto deslocado da matéria, vamos dizer assim, né? O que ele diz aqui é que as faculdades físicas, muitas vezes, o corpo material define a possibilidade do espírito de se deslocar mais facilmente ou não. Quando a gente fala isso, é fácil de remeter, por exemplo, quando a gente fala voltando para o caso de mediunidade de efeitos físicos. Mediunidade de efeitos físicos é uma possibilidade do corpo material, porque a capacidade de doação de ectoplasma é mais fácil de uma pessoa para outra. Nem todo mundo é médium de efeitos físicos. Algumas pessoas são mais provedoras de efeitos físicos e outras não, né? Porque está no grau que cada um tem de possibilidade de fazer doação do material ectoplasma para poder ser manipulado. Da mesma maneira, algumas características físicas são mais fáceis de um processo de mediunidade, por exemplo, para um processo de incorporação, parcial ou total. Porque as ligações são mais tênues e são mais fáceis de serem manipuladas num processo mediúnico. É disso que ele está relatando aqui. Pergunta número 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as de que tem o espírito depois da morte? E a resposta? Somente até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria e que ainda se acha ligado. A gente falou, quando a gente estudou o aspecto do desencarne, que uma vez que exista o desencarne e o desligamento completo da matéria, esses laços são desligados e o espírito retorna à erraticidade, à espiritualidade, com uma certa mobilidade e gradativamente vai recordando as vidas anteriores e tomando posse de novo todo o conhecimento que ele já tinha adquirido, né? Enquanto encarnado e preso à matéria, a gente não tem completamente essa capacidade, já que nós temos um peso muito grande, vamos dizer assim. A gente tem uma bola de ferro amarrada no pé, que é o corpo físico, e que continua nos prendendo à matéria.
e que, de uma certa maneira, restringe ou limita a nossa capacidade de percepção das coisas na espiritualidade. Então é natural de imaginar que, mesmo enquanto em transe sonambúlico, o espírito tenha completamente a sua possibilidade de atuação. Ele continua, de uma certa maneira, preso através do laço fluídico e com a preocupação com a matéria de manter o corpo físico ligado e funcionando e em saúde para poder se manifestar. Isso reduz um pouco a sua capacidade. Pergunta 435. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? Meio que normal para a gente, nessa altura do campeonato, fica mais fácil a gente conseguir entender, né? A maioria deles o vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e faz supor que teriam diante de si vista de seres terrenos. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu derredor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se apresentam. Ou seja, tudo combina, né? Quando a gente retorna e pensa no caso do desencarne, aqueles que têm consciência da vida após a morte e percebem que morreram, né? Tem uma capacidade muito mais clara de perceber que as pessoas que ele está vendo, os espíritos que eles estão vendo, também estão mortos. Então você está morto? Está todo mundo morto aqui? Pô, que legal. Então você consegue reconhecer. Aqueles que não acreditam em vida após a morte, nunca tiveram nenhum contato com o espiritismo, nem com nenhum tipo de informação dessa, quando se acham do outro lado vivos, imagina a confusão que se dá, né? Fala assim, peraí, mas eu morri ou não morri? Não, então eu estou vivo. Então eu estou vivo, você está vivo, todo mundo está vivo. Aí aquelas histórias que a gente vê nos filmes, né? Que a pessoa chega, volta para sua casa e na casa ninguém consegue ver. Eu estou falando, ninguém está me dando atenção, né? Então a gente vê os vários filmes nesse sentido. O Sexto Sentido, por exemplo, o I See Dead People, lá que no final das contas era o psicólogo que estava morto e não sabia, porque ele também se manifestava e achando que estava vivendo naturalmente e no final das contas ele já estava deslocado, né? Ele já não estava mais presente. Então essas características vão acontecendo então. Então um sonâmbulo, ou seja, um espírito que está em estado sonambúlico, enxerga tudo e vê todos? Não necessariamente. Como a gente já disse também em outro ponto, a capacidade do espírito está no seu grau de evolução. Quanto menos desenvolvido, mais densas são as formas que eles enxergam. E por causa disso não conseguem enxergar seres que já estão mais diáfanos, estão mais de natureza mais sutilizada. É a maneira com a qual, por exemplo, os espíritos conseguem passar pelo umbral, por exemplo, sem serem notados, porque tem um tamanho grau, uma fluidez tão maior dos seus corpos que não são percebidos, da mesma maneira que a gente encarnado aqui não percebe espíritos desencarnados que passem por aqui, que estão aqui acompanhando, porque estão num grau de fluidez diferente, também acontece num grau relativo entre aqueles que estão desencarnados, que mesmo desencarnados ainda não conseguem ter a capacidade de enxergar seres mais evoluídos. Tudo segue uma gradação nesse sentido. Bom, a gente fica por aqui, a gente retorna na próxima sessão então com a continuação desse tema do sonambulismo, do capítulo 8 da Emancipação da Alma, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no Livro dos Espíritos. Até lá!